Os novos modelos de iPhone chegaram. iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, o novo Apple Watch Series 10, os novos AirPods e aquela dúvida sempre quando novos modelos chegam. Marília, vale a pena trocar? O que é que tem de novo em relação ao meu? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Começando por ele, iPhone 16 e o 16 Plus. O iPhone 16, o clássico de 6.1 polegadas e o 16 Plus um pouco maior, de 6.7 polegadas. Olhando por fora, você já consegue perceber agora as cores vibrantes. Você tem então a cor branca, a preta, a verde, a azul e a rosa. E ainda, falando nessa parte estética e por fora, o que é que você consegue perceber? As câmeras. Quando você olhar o iPhone 16, as costas dele, você já percebe que as câmeras estão maiores, como também o alinhamento está diferente. E aqui está a grande diferença do iPhone 16 para os modelos anteriores, como o 15 e como o 14. E também até um ponto de reflexão aqui rápida, para você pensar junto comigo. Nesses novos modelos, você tem a proximidade para o iPhone da linha Pro. Porque pela primeira vez a Apple trouxe para os modelos que não são Pro, no caso o 16 e o 16 Plus, a câmera macro, que é aquela câmera que você consegue fazer fotos de objetos ou animais bem próximo e você consegue ter uma riqueza maior em detalhes. Como também você tem nesses novos modelos, o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus, uma melhora nas câmeras. E isso, quando eu digo uma melhora nas câmeras, é porque você vai ter uma câmera que vai fazer fotos melhores em condições com pouca iluminação. E também, se você levar em consideração com o iPhone 15, Marília, a qualidade da imagem praticamente é a mesma. Por quê? Porque o tamanho do sensor permanece do mesmo jeito. Então, o que você vai de fato perceber que você tem essa vantagem é onde na câmera macro, que para algumas pessoas pode ser que, Marília, isso não vai fazer a menor diferença para mim. Mas, se você pretende ter um Apple Vision Pro, você quer ter as suas fotos preparadas, como também os seus vídeos, com esse iPhone 16 e o 16 Plus, você já consegue filmar e fazer fotos preparadas para você visualizar com aquele efeito meio que tridimensional no Apple Vision Pro. Que também, aqui está mais um detalhe, que para muitas pessoas, para não dizer a maioria, não vai fazer muita diferença. Continuando a falar ainda de câmeras. Marília, a frontal tem diferença? Não. Ela está a mesma câmera que você tem no iPhone 15. Mesma qualidade. Mais algum ponto, Marília, de câmera que o iPhone 16 e o 16 Plus tem? Fora isso que você já falou da macro, essa parte do vídeo espacial, a foto também, o resto é todo igual. Você tem a mesma qualidade de câmera, as mesmas opções, mas falando aqui em câmera, vamos dizer que a maior novidade do iPhone 16, do 16 Plus, é porque você tem um botão, isso mesmo, um botão, que vai ser específico dessa linha 16, óbvio que isso também vai se aplicar para o 16 Pro, que já já eu chego nele. E o que é que esse botão vai fazer a mais? Você tem no iPhone 15, no 14, vamos imaginar todos os modelos de iPhone. Você pode fazer fotos utilizando o botão padrão, como também você utiliza o seu botão de aumentar e diminuir o volume. Nessa linha 16, o que foi que a Apple fez? Vamos colocar mais um botão no iPhone 16, que é um botão dedicado para câmeras. E o que é que isso vai fazer? Você vai ter na parte de fora do iPhone um botão que, a depender como você vai pressionar nele, você vai focar. E é claro que você vai abrir a câmera do seu iPhone também, só pressionando esse botão. Pressionou ele, ele já vai abrir a câmera do seu iPhone com acesso rápido
Também, se você pressionar de leve, você vai conseguir focar e que essa foi a parte mais bacana. Só que me assusta quando diz que a grande novidade do iPhone 16 é esse botão de câmera. Que é o quê? Você conseguir ter as funcionalidades para alternar e mexer nessas funcionalidades pressionando ou deslizando o seu dedo em cima desse botão. Então, um botão dedicado para você mexer na sua câmera. É o maior diferencial da linha 16 para todos os outros modelos. É isso que eu posso te dizer em um grande resumo desse botão. Falando ainda de botão, tem um botão novo, mais um, no iPhone 16. Esse quem tem um iPhone 15 Pro ou um iPhone 15 Pro Max, que é o botão de ação, a Apple agora trouxe esse botão de ação para onde? Também para a linha 16. Os modelos não Pro do 16, por exemplo, o 16 e o 16 Plus, você tem esse botão de ação. Lembra que eu falei que o iPhone 16, a Apple estava trazendo coisas que até então ela não fazia assim, coisas que eram exclusivas do Pro, ela está trazendo para a linha normal, vamos dizer assim? Isso que está acontecendo. O botão de câmera que está no iPhone 16 Pro, ela trouxe para o 16. O botão de ação, que era somente da linha Pro, ela trouxe também para o 16. A câmera também, a macro, que era exclusiva da linha Pro, ela trouxe também para o 16. Então aqui tá até aquele ponto que eu falei. A depender do que você vai fazer, talvez o iPhone Pro da linha Pro não sirva mais para você. Um 16 vai estar de bom tamanho. Começa a pensar muito bem sobre isso. Marília, só isso de novidade? Então, de novidade mesmo, essas são as novidades. Mas é claro que o processador do iPhone 16 é mais rápido do que o iPhone 15. Ele agora está com o A18. Novo processador, o processador mais rápido da Apple. Óbvio que o do Pro é mais rápido ainda, mas esse daqui é o novo processador que, a depender do que você vai fazer, por exemplo, vai processar um vídeo ou então em um determinado jogo, aí você vai começar a perceber que o iPhone 16 ele é mais rápido do que o iPhone 15, por exemplo. E por causa desse processador, você tem uma vantagem. Ele faz com que a bateria do iPhone, por ele ser mais econômico em determinadas funções, você consegue ter um ganho de bateria. Então, vai durar algumas horas a mais o seu iPhone 16 em relação ao 15, logo em relação aos modelos anteriores. Um ponto positivo. E sim, o iPhone 16 e o 16 Plus serão compatíveis com a Apple Intelligence, que é a inteligência artificial da Apple, que infelizmente não tem nenhuma data de quando é que ela vai funcionar em português. Por enquanto, somente em inglês. Marília, previsão? Nenhuma. A Apple não deixou nada, nenhuma assim, pista de quando é que isso vai estar disponível. Eu chuto que vai ser lá pro final ou meio final do próximo ano, 2025, quem sabe. Ele vai chegar agora. Uma data que saiu foi a data das vendas, o início das vendas do iPhone 16, como também do iPhone 16 Plus. A partir do dia 20 de setembro, já vai estar disponível nas lojas dos Estados Unidos, alguns outros países na Europa e no Brasil também já tem data para ele chegar e eu vou colocar aqui nessa tela agora os valores para você ter uma ideia. Continuando o lançamento, vamos para o próximo produto, iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max, que um ponto positivo para quem gosta da linha Pro e gosta do tamanho menor, que é o meu caso. Você tem o iPhone 16 Pro, que a tela por fora, ele praticamente é o mesmo tamanho, só que você tem uma tela ligeiramente maior. Ao invés de ser 6.1 polegadas, você tem uma tela de 6.3 polegadas. E no iPhone 16 Pro Max, você também tem uma tela um pouquinho maior do que a geração anterior.
Então, ao invés de ser uma tela de 6,7 polegadas, você tem uma tela de 6,9 polegadas, praticamente no mesmo corpinho, aquilo que você já segura. Ou vamos dizer que o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max é aquela mesma sensação. É como se fosse o seguinte, sabe o quadro que você tem aquela moldura? Então é como se a pintura do quadro aumentasse e a moldura ficasse um pouquinho mais fina. É exatamente isso que aconteceu quando você diz, mas como assim? A tela ficou um pouco maior, que isso a gente teve também no Apple Watch Series 10, que já vou chegar nele. Como que a tela ficou maior e o produto em si por fora fica a mesma coisa? Sim, diminui a moldura, só que o fora tá a mesma coisa, entendeu? E sim, a Apple trouxe, se você olhar por fora, o que é que você vai perceber olhando todos os modelos do iPhone 16 Pro e do 16 Pro Max? Tem uma nova cor. A Apple trouxe de volta o iPhone dourado. Agora você tem o 16 Pro, o titânio dourado, como também o 16 Pro Max, o dourado. Fora isso, todas as outras cores que a gente já conhecia na linha do Pro, do 15 Pro, por exemplo. Se você olhar com mais calma ainda por fora, o que é que você pode perceber? Marília, não tem mais nada assim por fora que você já vai olhar. Além daquele tamanho de tela, que é um pouquinho maior, você vai perceber que o iPhone 16 Pro e o 16 Pro Max, eles têm o botão da câmera, o botão ali na área de fora para você mexer, como eu expliquei na linha 16. Então você tem todos aqueles recursos para você utilizar, mexer na sua câmera, focar. Você tem um botão dedicado na parte de fora. Olhando esteticamente, aí você já pega isso. O iPhone 16 Pro, ele tem essa cor nova e você tem esse novo botão. Marília, qualidade de tela. Se a gente for comparar a qualidade da tela do iPhone 16 Pro em relação ao 15 Pro, você não tem uma qualidade melhor. Você tem esse vidro que é mais resistente, mas a qualidade da tela é a mesma, 16 Pro em relação ao 15 Pro, igual. Partindo agora para as câmeras, no iPhone 16 Pro, como também no 16 Pro Max, a Apple mexeu consideravelmente e talvez faça diferença para as pessoas que gostam demais da câmera ultra angular. A Apple mexeu no sensor, então você tem a câmera ultra angular com a mesma qualidade que a gente tem na câmera principal, na grande angular. E o que é a câmera ultra angular? A câmera ultra angular é aquela câmera que você tem um campo de visão maior, que é a 0.5. Já viu a 0.5? Então, foi nessa câmera que a Apple mexeu e melhorou a qualidade consideravelmente para quem faz fotos, para quem faz vídeos, nessa câmera ultra angular. Na câmera principal, como também na câmera principal, elas permanecem na mesma qualidade que a gente já tem no iPhone 15 Pro e no 15 Pro Max. Um ponto aqui importante, é bom eu deixar isso claro. Para quem faz filmagem, não posso deixar de citar isso, que aqui teve uma diferença. Se você gosta de câmera lenta, no iPhone 16 Pro, como também no 16 Pro Max, você tem agora a possibilidade de gravar em 4K e 120 frames por segundo. Em resumo, você vai ter uma câmera lenta mais suave, que você vai conseguir perceber uma qualidade melhor nesses modelos. E é óbvio que a Apple ia trazer o processador mais rápido do mercado para quem? Para a linha Pro. Então agora você tem o A18 Pro no 16 Pro e no 16 Pro Max. Isso faz com que esses aparelhos eles fiquem mais eficientes, como também eles fiquem mais velozes. A depender do que você vai fazer, é aquela velocidade que vai fazer uma diferença em uma situação muito específica, mas quando você comparar no dia a dia, você não consegue perceber essa diferença. E sim, pelo processador, você tem uma bateria que dura 2 horinhas a mais em relação ao 15 Pro. Mais alguma novidade? Não. Essas são as principais novidades do iPhone 16 Pro, do 16 Pro Max. Sim, esses modelos são compatíveis com a Apple Intelligence. O que eu falei do iPhone 16 lá, da Apple Intelligence, se aplica para cá. Não temos previsão de quando que vai estar disponível em português, mas sabemos que a partir do dia 20 de setembro, esse aparelho
As vendas serão iniciadas nos Estados Unidos, como também em alguns países da Europa. Vou colocar aqui agora na tela para você as capacidades, os valores, como também disponibilidade de venda. Saindo agora do mundo do iPhone, vamos entrar no mundo do Apple Watch. A Apple trouxe o novo Apple Watch Series 10. Que eu confesso que eu tinha uma esperança que nos 10 anos de Apple Watch a Apple fosse fazer algo bem diferente, como ela fez com o iPhone 10. Lembra como aquele iPhone naquela época trouxe muitas coisas novas no design? Eu esperava que no Apple Watch fosse... Eu tinha essa esperança e não foi isso que aconteceu. Para não dizer que ela não trouxe nada assim de novo, na aparência principalmente, ela trouxe uma cor nova, que quem é da época do iPhone 7, do 7 Plus, lembra do Jet Black, aquele que era brilhoso, aquela cor que você olhava, ela arranhava. Pronto, a Apple trouxe esse alumínio brilhoso em comemoração ao Apple Watch Series 10, os 10 anos de Apple Watch, que por se tratar de um produto que fica no braço, que a gente esbarra, eu tenho, assim, um certo receio com essa cor, que eu quero fazer, inclusive, alguns testes para ver se de fato, mas tem essa cor nova, bonita, segue também o padrão da nossa cor prata e aquela cor que é meio rosada. E um detalhe importante, no Apple Watch Series 10, ao invés de você ter aquela linha que era mais cara, a que era de aço com vidro de safira, agora, ao invés de ser em aço, você tem esses modelos de Apple Watch em titânio brilhoso. Ou seja, você tem o Apple Watch Series 10 de alumínio, você tem o Apple Watch Series 10 em titânio e você tem o Apple Watch Ultra 2. Continuando ainda nesse ponto da estética, quando você pegar um Apple Watch Series 10, você vai perceber que ele está mais fino. E também você vai perceber que ele tem uma tela maior. Marília, então ele tá maior, veja só. Lembra aquela explicação que eu dei no iPhone 16 Pro e do 16 Pro Max com a moldura? É o que acontece no Apple Watch Series 10. A Apple mexeu nesse tamanho da moldura, então você vê que a tela ela está maior, mas a carcaça praticamente é o mesmo tamanho que você já conhece do Apple Watch Series 9. Ela aumentou bem pouquinho, mas esse milímetro, 1 milímetro para ser exata, que aumentou, eu acho que você não vai perceber. É aquele tamanho que mudou, mas você percebe no braço quando você colocar. É a mesma coisa que a gente já tem, por exemplo, no Apple Watch Series 9. E essa tela maior é um ponto positivo para quem gosta de tela, porque você tem o mesmo tamanho, porém você tem mais área de informação. Isso é massa. Esteticamente, essas são as diferenças. Por dentro, não temos, infelizmente, novas funcionalidades, novos sensores, coisas que o Series 10 faz e que o Series 9 não faz. Para ser exata, vamos dizer a verdade, tem uns detalhezinhos. Quais são esses detalhezinhos? Eu digo detalhezinhos porque realmente são detalhezinhos. Você vai conseguir saber a temperatura da água no Apple Watch Series 10. Você vai ter um processador um pouco mais rápido do que o Series 9. E você vai ter um alto-falante que quando você colocar uma música ou um podcast para tocar no Series 10, você não vai precisar de fone, você vai escutar no próprio Apple Watch. Tirando isso, Marília, tem funcionalidade sensor novo? Não, não tem. É isso e acabou. Não é à toa que se você comparar duração de bateria do Series 10 para o Series 9, 18 horas, como a gente tinha, não tem novidade. E o recurso de saúde que chegou da apneia do sono não vai ser exclusivo do Series 10. Foi anunciado com o Series 10, mas o Series 9 ele também será compatível, como também o Ultra 2 será compatível com esse recurso da apneia do sono. Então, se você me falar, Marília, não tem realmente uma funcionalidade nova? Não, não tem. É isso. E o Ultra 3? Cadê? Não teve Ultra 3. A Apple não lançou o Ultra 3. A gente teve o Apple Watch Ultra 2 em uma cor nova.
Você tem o prata, que a gente já conhecia, o titânio, a cor natural dele, e você tem agora o titânio preto do Apple Watch Ultra 2. Nada mais de Ultra 3, não tem Ultra 3, ainda não veio. E juntamente com os modelos de iPhone 16, 16 Pro e o 16 Pro Max e o 16 Plus, esses modelos novos do Apple Watch Series 10, como também o Ultra 2 no titânio preto, eles iniciarão as vendas no dia 20 de setembro nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e no Brasil a gente ainda não tem a data certa, mas já tem os preços que eu vou colocar aqui na tela para vocês. E para fechar, chegaram os novos modelos dos AirPods de 4ª geração e os novos modelos dos AirPods Max. Nos AirPods Max você tem novas cores e a porta agora é USB tipo C para você carregar os seus AirPods. No de 4ª geração, aí a gente teve coisas bem interessantes. Quais são elas? Nesses AirPods de 4ª geração você não tinha o cancelamento de ruído ativo. Agora você tem. Então, toda aquela parte do modo ambiente, do modo de conversação, adaptativo, você tem agora nesse modelo dos AirPods de 4ª geração, que eles são mais baratos do que os AirPods Pro de 2ª geração. Então você tem essa possibilidade, essas funcionalidades agora nesse modelo que é mais barato, que para muitas pessoas até preferem, porque ele não tem aquelas pontas de borracha que você precisa colocar nos ouvidos. E essa altura do campeonato você já deve estar me perguntando, com certeza, Marília, não tá faltando nada não, tá faltando o iOS 18, né? Agora, no dia 16 de setembro, a versão oficial final será liberada para o grande público. Se você ainda não acompanha aqui o canal, aproveita esse momento para se inscrever agora mesmo, para ficar por dentro e saber, assim que eu liberar esse vídeo com todas as novidades do iOS 18, como também o comparativo, quando eu tiver com esses aparelhos na mão, para mostrar ali na prática a diferença do iPhone 15 Pro para o 16 Pro, para fazer os comparativos, até coloque aqui nos comentários o que é que você quer ver na prática, se vale ou se não vale a pena, para eu te mostrar tudo isso e muito mais nos próximos vídeos. Por hoje é só e até a próxima.